que é hanseníase? Ele perguntou. Não se preocupe, ela tem cura. Do preconceito não me falou, pois esse é só amargura. A dor é expressa em poesia por Paulo, que só descobriu a hanseníase depois de 3 anos de um diagnóstico errado. Na verdade, em 2015, quando eu morava em Fortaleza, eu trabalhava numa empresa privada e apareceram as manchas brancas nas minhas costas. Eu fui no médico e ele passou umas loções, trocar sabonete e as manchas sumiram ou amenizaram com o tempo. Mas ele falou que era hanseníase? Não, ele tratou como pano branco. Paulo está se recuperando de uma fratura no fêmur. A queda pode ser efeito da fragilidade deixada pela hanseníase. O diagnóstico errado no início e a forma mais grave da doença provocaram muitas sequelas. Dormência total em uma das mãos, nos pés, paralisia nos nervos. São mais de 3 anos em reabilitação. Paulo já fez cirurgia na mão e no braço esquerdo e vai precisar de outras. Mas as feridas que carrega não são transmissíveis, nem doem no corpo. Eu comecei a ser colocada num outro local de casa que não tem acesso a todo mundo. E aí eu entrei num processo profundo de tristeza. Aqui o preconceito ele não passa da porta para dentro, mas eu conheci muito preconceito do lado de fora. E para uma pessoa que vive sozinha, isso é um impacto muito forte. No Brasil, o tratamento é garantido pelo SUS. Com 15 dias de medicamento, já não há risco de transmissão. Quando o diagnóstico é precoce, a grande maioria fica curada em até 6 meses. De 2012 a 2021, a taxa de detecção de novos casos caiu 50%. Ainda assim, o país ficou na 2ª posição mundial, perdendo apenas para a Índia. No ano passado, dados preliminares do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde apontam quase 15 mil novas confirmações, 692 no Piauí. Esse número é cerca de 70% menor do que 7 anos atrás. Porém, o estado ainda mantém o 4º pior índice proporcional do país. Olívia Dias é voluntária do MOHAN, o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase no Piauí, e coordenadora do Núcleo de Hanseníase e Tuberculose do CIATEM, o Centro de Inteligência em Agravos Tropicais, Emergentes e Negligenciados da Universidade Federal do Piauí. Para a doutora em enfermagem, os motivos da endemia são claros. Historicamente, pela Organização Mundial da Saúde, no Ministério da Saúde, é uma doença negligenciada, mas para além disso, é uma doença de pessoas negligenciadas. Então, por isso, é uma doença negligenciada, inclusive em pesquisa, investimento de pesquisa, de novos fármacos, de novos tratamentos. É preciso vencer ainda os estigmas que fazem a doença chegar a 2023 excluindo e silenciando milhões de pessoas em todo o planeta. É uma doença transmissível, mas a transmissão dela precisa de um contato prolongado. Não é você ter uma fala com uma pessoa com hanseníase de 2 minutos, 5 minutos, uma consulta que você vai transmitir, você precisa de um contato prolongado. A meta é zerar o número de casos em pelo menos 120 países até 2030 e a necessidade de ação é urgente. A incidência da hanseníase entre menores de 15 anos de idade também é altíssima por aqui. São 3 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, segundo dados da CESAP. É o triplo da referência estabelecida pela Organização Mundial de Saúde. A taxa nessa faixa de idade aponta ainda que há adultos próximos sem diagnóstico e é um importante indicador para medir a força da transmissão e a tendência de crescimento ou de recuo. Uma pesquisa realizada pela Secretaria Estadual da Saúde e o CIATEM revela situações alarmantes. Todos os municípios piauienses com notificações de hanseníase entre 0 e 14 anos de idade apresentam padrões que variam de alto a hiperendêmico, quando a proporção é de mais de 10 casos para cada 100 mil pessoas. A dificuldade de diagnóstico nas unidades básicas de saúde favorece o aumento da gravidade da doença em todas as faixas de idade.
Em mais de 20% dos novos diagnósticos, o paciente já apresenta algum grau de incapacidade física. Paula encontrou no Centro Maria Imaculada tudo o que faltava: conhecimento, atenção, respeito, carinho e estímulo. Passar uma pequena argola de uma mão para outra, sem tato, por trás de si mesmo, é um desafio. A cada terapia, um novo obstáculo a superar. Esperança de autonomia. É complicado falar sobre isso, mas precisa não ser complicado. A aceitação é o primeiro passo. Aceitar que você tem uma doença, mas ela tem tratamento, é gratuito pelo SUS e ela tem cura. Mas você tem que cuidar.